Roma tinha legiões em cada fronteira, frotas em cada porto, e um trono erguido em toda a província que se curvava diante dela. O homem que mais preocupava o império naquele ano não tinha nada disso. Nenhuma espada, nenhum exército, nenhuma cidade que respondesse ao seu nome. Só uma ilha de pedra cinzenta, cercada de água fria, e um domingo como outro qualquer. O vento salgado batia nas mesmas pedras havia meses, e ele já tinha aprendido a contar os dias pelo som das ondas, não pelo calendário. Até que, atrás dele, alguma coisa rompeu o silêncio como um som que nenhum ouvido humano tinha catalogado ainda. O que vinha não nasceu ali. Veio de Deus, passou para Cristo, desceu por um anjo e pousou sobre um homem exilado como carta selada que ele precisava abrir diante de todos. Uma cadeia inteira, elo depois de elo, até a ilha. E antes de qualquer imagem, uma promessa estranha para quem espera terror. Bendito quem lê isto em voz alta. Bendito quem escuta, bendito quem guarda. Depois vinha a saudação, e não tinha nada de gentileza morna. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, do Espírito em sua plenitude diante do trono, e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a atravessar a morte e voltar, o soberano acima de cada rei que a terra já produziu. Amou até o sangue. As traduções mais antigas dizem que esse sangue os lavou. As mais recentes, que os libertou. Talvez as duas coisas sejam a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. A mancha que sai, a corrente que quebra. E o que restou não foi uma multidão de espectadores. Foi um povo inteiro erguido a sacerdócio, autorizado a entrar onde antes só um homem entrava, e só uma vez a cada ano que passava. Então o quadro se abre para o tamanho do mundo inteiro. Ele vem com as nuvens. Todo o olho vai vê-lo, até os que o feriram, e toda a nação vai se lamentar diante dele, sem exceção de fronteira ou de império. Nem o fundo do mar vai esconder ninguém dessa vez, nem o topo de nenhuma montanha, nem o porão de nenhum palácio. E a voz assina seu próprio nome como quem assina um decreto que não admite apelação. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Volte à ilha agora. João estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, não por crime nenhum que constasse em registro romano. O mar em volta respirava devagar, do jeito que só o mar respira quando finge não saber de nada. O sol da manhã ainda não tinha esquentado a pedra. Nem uma gaivota cortava o céu naquele instante. Era o dia do Senhor. João estava no Espírito. E então, atrás dele, sem aviso, uma voz cortou o ar como trombeta, do tipo que não convida, convoca. Mandou escrever tudo o que estava para acontecer e mandar para 7 igrejas, uma por uma: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 comunidades de carne e osso, com contas a acertar, prestes a receber a carta mais séria da vida de cada uma delas. O eco da trombeta ainda não tinha desaparecido de todo. João virou para ver a voz. E o que encontrou não foi um eco. Foram 7 candelabros de ouro, ardendo sozinhos na penumbra da ilha, e entre eles, alguém semelhante a um filho de homem. Não ao lado. No meio. O calor daquela luz chegou antes de qualquer palavra. A veste caía até os pés, presa no peito por uma faixa de ouro, alta demais para ser roupa de trabalho, do jeito que se veste quem nunca sai de serviço. Os cabelos eram brancos como lã, brancos como neve que nenhum pé jamais pisou. Não de velhice, de eternidade. Os olhos ardiam como chama,
Mas não a chama que aquece as mãos num inverno qualquer. A chama que examina o que está escondido debaixo da pele. Os pés eram bronze recém-tirado da fornalha, metal que já queimou o suficiente para não temer mais fogo nenhum. E quando a voz veio de novo, veio como muitas águas, um oceano inteiro falando ao mesmo tempo, fazendo calar qualquer outro som que já tivesse existido no mundo. O chão pareceu tremer sob os pés dele. Na mão direita, 7 estrelas presas, pequenas demais para escapar, seguras demais para cair. Da boca, uma espada de 2 fios, porque algumas palavras não avisam antes de cortar. O ar ficou com gosto de metal. E o rosto brilhava como o sol na hora mais alta do dia, sem nuvem para amortecer, sem véu para proteger o olho que ainda tentasse encará-lo. João caiu como morto diante dele. Não por costume, não por educação de corte. Nenhuma coragem sobrevive a uma glória sem véu. E então, a mesma mão que segurava 7 estrelas, sem esforço nenhum, desceu e tocou o homem caído no chão. A força que o derrubou foi a mesma que se recusou a deixá-lo ali. O peso da mão era real. O calor também. 2 palavras ditas bem devagar. Não temas. Não como quem ignora o perigo. Como quem já atravessou a morte inteira e chegou do outro lado ainda de pé. E disse por quê? Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto e agora vivo para todo o sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do mundo dos mortos. Não como quem arromba uma porta trancada. Como quem já era dono da chave desde antes de existir fechadura. E veio a ordem sem espaço para negociação. Escreve o que viste, o que é agora e o que ainda vai acontecer. Não era convite. Era comissão. E para que ninguém confundisse visão com enigma sem solução, ele mesmo explicou. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as próprias igrejas. Nenhuma brilhando com luz própria. Todas seguras pela mesma mão que ainda segurava as estrelas. Roma tinha achado que exilar um homem sozinho numa pedra resolveria o problema. Não resolveu. Só garantiu que a mensagem saísse da ilha mais forte do que qualquer legião jamais conseguiria carregar. E as 7 cartas que essa mesma figura estava prestes a ditar, uma por igreja, iam provar o quanto ele conhecia cada uma delas por dentro, muito antes de qualquer carta chegar. A ilha continuou do mesmo tamanho. Só o homem dentro dela tinha mudado. É por aí que a próxima crônica começa.